Fala pessoal, tudo bom? O assunto da aula de agora são unidades de memória. Por que nós precisamos entender muito bem as unidades? Para compreender como os arquivos, pastas e programas são armazenados dentro do computador, para ter noção de quanto de espaço nós temos, qual a velocidade da minha internet e tudo mais. Assim como no dia a dia nós temos noção de quilo, de tonelada, nós precisamos ter noção das grandezas das memórias quando o assunto é computador, quando o assunto é informática. Então, para início de conversa, nós precisamos entender que os arquivos geram essa memória, precisam ser medidos por essas unidades de memória. Os programas precisam ser medidos pelas unidades, as pastas e assim por diante. E também, claro, os discos. O que são os discos? Aqui nós temos o HD, que fica internamente dentro dos computadores e notebooks, que é onde estão os nossos programas, arquivos, pastas principais. Temos ainda o HD externo, que é um HD, porém com conexão USB, que nos permite fazer backup dos dados, levar os arquivos de um lugar para o outro, de um computador para o outro. Pendrives, que em menor escala permitem fazer também esse transporte de dados. Os DVDs, que são discos que armazenam até 8 GB, os mais encontrados são de 4.7 GB e os de grande capacidade têm 8 GB de armazenamento. Todos esses são exemplos de discos e cada um deles tem a sua capacidade, que é medida pelas unidades de memória. Beleza, então para início de conversa nós temos que saber que a menor unidade de memória são os bits, ou seja, 0 ou 1, ou um pulso positivo ou um pulso negativo. Olha aí, a gente tem aquela imagem tradicional dos bits, zeros e uns ali agrupados. Na verdade, os computadores não entendem letras, não entendem números 2, 3, 5, 10. Eles entendem apenas impulsos elétricos. Impulsos positivos, que são representados pelo número 1, e impulsos negativos, que são representados pelo número 0. Ele é uma máquina que só entende isso. Pronto, falei. Bom, já que o computador só entende 0 e 1, quando nós digitamos aí no nosso teclado uma letra ou um caractere, acontece uma grande mágica que é realizada por esse cara aí, ó, o processador. Como o nome já diz, o processador ele vai interpretar, ele vai fazer a tradução entre nós e a máquina. Ele vai pegar aquele caractere que você digitou e vai transformar para a linguagem de máquina, para os zeros e uns. Então existe aqui uma tabela que a gente chama de tabela ASCII, que é uma tabela onde contém todos os caracteres que nós temos aí no nosso teclado e o código binário que representa aquele caractere. Então, por exemplo, o número 10, aí vocês podem ver que ele é 0000 10 10. Não é nem certo falar 10 10. O certo é falar 0000 1010. Negativo, 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 positivo, negativo, positivo, negativo. É o que o computador entende. Então, o nosso amigo processador ele vai pegar o caractere e transformar em binário. Digitamos 10, mas o computador compreende aquele código ali. Muito bem, então funciona assim. Digitamos os caracteres através do nosso periférico de entrada, que é o teclado. O processador interpreta isso, transforma de caractere para binário e, na saída, no resultado, ele faz o inverso para nos apresentar exatamente o número 10. No nosso monitor, principalmente, ou na impressora, que são dispositivos de saída, periféricos de saída, o processador apresenta o resultado do processamento, no caso, então, o número 10. Sabendo dessa informação, que os bits são as menores unidades de memória e que existe dentro do computador um cara que é o mágico da coisa, que transforma caractere em linguagem de máquina e linguagem de máquina em caractere, nós podemos entender então que são os bytes, que nada mais são que conjuntos de 8 bits.
Se eu tiver junto ali zeros e uns, 8 zeros e uns, eu tenho então 1 byte. Em seguida, encontramos os kilobytes. Se em nosso dia a dia, eu acabei de falar que usamos o sistema decimal, que é o sistema que usa a base 10, temos então 10 números, não é isso? De 1 a 10? Não, de 0 a 9, ok? O computador utiliza então o sistema binário, base 2, 2 números, 0 e 1. Veja só a seguir. Se 1 kg é igual a 1000 gramas, podemos dizer que 1 kg vale 10 elevado a 3. 1000 na base 10 é 10 elevado a 3. No sistema binário, nós temos então 1 kilobyte, que vale 1024 bytes. Podemos então concluir que 1 kilobyte vale 2 elevado a 10. Olha só a seguir. A seguir eu preparei uma pequena tela onde mostra as potências de 10, que vão de 2 elevado a 0, e eu vou parar em 2 elevado a 10, porque já deu o valor que eu gostaria, que é 1024. É o valor que mais se aproxima a 1000. Observe que o valor no sistema binário que mais se aproxima de 1000 é 2 elevado a 10, que é igual a 1024 bytes. Então, 1 kg na base 2 não vale 1000, valem 1024 bytes. Por essa razão, dizemos que 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. Sabendo disso, podemos entender os megas. E o raciocínio aí agora é bem simples. Se 1 kilobyte vale 2 elevado a 10, 1 megabyte é 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10, que eu posso representar como 1024 mais 1024 bytes, totalizando 2048 bytes. Megas, então, são maiores que quilo. Quilo são maiores que os bytes. E assim por diante. Em seguida vem os gigabytes, seguindo a mesma ideia, bastando aumentar mais 1024 bytes, totalizando 3072 bytes. Giga é maior que mega, que é maior que quilo. Para finalizar, temos os terabytes. Mesma ideia. 1024 mais 1024 mais 1024, que são os gigas, mais 1024, chegando então nos terabytes, que é um total de 4096 bytes. Mas não se assuste. O que é importante é que você saiba, bit é 0 e 1, é a menor unidade. Em seguida nós temos os kilobytes, que a abreviação é KB. Depois os megabytes, MB. Em seguida os gigabytes, GB. E por último, os terabytes. Existe alguma unidade de memória maior que os terabytes? Sim. São os petabytes, os hexabytes, os zettabytes e os iotabytes, que seguem o mesmo princípio, viu, pessoal? 1024 mais 1024 mais 1024. É só você ir acrescentando 1024 bytes aí, que você vai ter ideia de trilhões, de quadrilhões de bytes representando as unidades a seguir. Não se preocupem com elas, porque elas não fazem parte do nosso dia a dia de trabalho, do nosso dia a dia em casa. O que eu quero dizer com isso? Elas não estão presentes nos nossos computadores, nos nossos smartphones. Elas são unidades de memória que vão dimensionar discos que estão presentes em computadores de grandes empresas, como a Google, como universidades e assim por diante. Pode ser que daqui um dia os iotabytes estejam batendo a nossa porta? Pode ser, e é o mais provável que aconteça. Beleza? Então, não se preocupem em decorar potências e números, 1024, esqueçam disso. Naturalmente, vocês vão aprender a lidar, a conhecer, a saber qual memória, qual unidade é maior que a outra. Bacana? Observe uma coisa aqui. Eu vou criar aqui na tela um arquivo. Vou chamá-lo de, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou digitar dentro dele alguma coisa. Por exemplo, unidades de memória. Vou salvar esse arquivo e, em seguida, vou clicar sobre ele com o botão da direita e pedir propriedades. Olha só, esse arquivo ficou com o tamanho de 21 bytes. Aqueles caracteres que eu inseri foram transformados em zeros e uns, foram agrupados em conjuntos de bytes, que deu esse total aí, olha, 21 bytes.
Agora, eu vou dar um OK, vou voltar lá dentro do arquivo e vou digitar mais alguma coisa. Vamos pôr aqui, ó, bit, byte, kilobyte, megabyte. Vou salvar novamente e vou, de novo, olhar o tamanho do meu arquivo. Repare que agora ele tem 56 bytes. De 21, ele pulou para 56, porque eu acrescentei mais caracteres. Outro lugar que vocês podem ter noção exata do que eu estou falando é chamando aí o Windows Explorer. Como é que eu fiz para chamar o Windows Explorer? Eu cliquei aqui embaixo, ó, na pastinha amarela, na famosa pastinha amarela, né, que a gente conhece aí, que na verdade o nome correto é Explorador de Arquivos, ou o Windows Explorer. Clicando aí no Windows Explorer, vocês têm à esquerda a opção Este computador, e aí vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, o disco local C. O que é o disco local C? É simplesmente o meu HD, aquele cara que eu mostrei para vocês no início dessa aula, que armazena os arquivos, pastas e programas. Repara que o meu HD aqui ele tem um tamanho total de 465 GB e eu estou usando, aliás, eu tenho livre 286 GB ainda. Bacana? Então, esse arquivo aí que eu acabei de criar, ele foi armazenado ali no disco local C, ele está ocupando, daquele espaço que nós vimos, 56 bytes. Bacana, pessoal? Então, por hora é isso. Não se assustem com as unidades de memória. Como eu já disse, vocês aprenderão naturalmente a lidar com elas. Não precisa decorar, ficar aí repetindo esse vídeo para saber se é 10 elevado a tanto ou 2 elevado a x. Basta saber que bit é o início de tudo, que vale 0 e 1. Depois eu tenho os bytes e assim por diante. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula. Fui!